Fala, galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de exercício, mais uma aulinha de equilíbrio químico. E aqui, olha só, vamos lá, vamos fazer algumas questões. Essa questão aqui é bem legal, que fala o seguinte: para garantir que os produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade. Né, para ver se está embalado, se já ficou úmido, se ficou úmido, está exposto esse cartão, né, esse produto eletrônico. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química, essa equação química que está aqui listada. Como você procederia para reutilizar em um curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a cor rosa? Então, da cor rosa eu teria que deslocar ele para a cor azul de novo, para ele perder essa água, né, e ficar na cor azul. Na cor azul, quando ele absorve a umidade, fica ele na cor rosa. Entendeu essa lógica? E aí eu consigo ver se tem muita umidade ou não, porque quanto mais água está na forma gasosa, mais o equilíbrio é deslocado em função de fornecimento da cor rosa. Como é que eu procederia? Eu teria que deslocar a equação para cá. Como é que eu desloco a equação para cá? De cara, ele me coloca uma coisa bem legal, que é a variação de entalpia desse processo. E a variação tem um sinal aqui, esse sinal significa se a boca do jacaré, a boca do jacaré está para o zero, quer dizer que o zero é maior que esse número, então é menor do que zero. O que significa que essa reação, no sentido direto, ela é exotérmica. No sentido direto, ela é inverso, né? Ela é endotérmica. Endotérmica. Ok, entendi essa parte. O que eu posso usar com isso? A variação de calor vai deslocar no sentido correto. Por exemplo, resfriar esse processo. Resfriar esse processo não é bom, porque, Bruno, vai pegar mais umidade porque está frio. Não é por isso. É porque o sentido direto é um sentido exotérmico. Toda vez que você diminui a temperatura, você diminui o fornecimento de calor, o que você significa que intensifica a reação que libera calor. Então, diminuir a temperatura é favorecer o sentido exo. Não é o que eu quero. Borrifar spray de água. Essa é a minha cara para vocês. A gente quer tirar a água do processo para borrifar água? Não, não. Envolveria com papel alumínio. Para fazer o quê? A não ser que você queira sair alguma coisa, você vai desmanter a água no sistema. Não. Aqueceria com secador de cabelo. Secador de cabelo, se eu estiver falando um secador como fonte de calor, tá certo. É isso. Aumentar a temperatura favorece o sentido endotérmico. Vou pegar um azulzinho aqui, ó. Tá? Essa é certa. Embrulharia no papel de guardanapo? Não, mesma coisa do que do papel alumínio. Não tem nem lógica isso aqui. Tá? Bom, fechamos essa questão? Bora para outra. Considere 4 equações aqui em equilíbrio. Após submetê-las a aumento de pressão, para onde vai ser deslocado o equilíbrio em cada caso? Aumentar a pressão é diminuir o volume. O volume diminuído é o volume do estado gasoso. E aí, por exemplo, na primeira reação, aqui tem 2 mols gasosos e aqui tem 2 mols gasosos. Então não serve. Na segunda eu tenho 3 mols gasosos e 2 mols gasosos. Aqui tem variação. Um lado tem menor volume. Aumentar a pressão desloca para cá. Na outra também tem 2 mols, 2 mols. Não altera. Pressão não altera na equação 1 nem na equação 3. Na equação 2 tenho 2 mols e aqui eu tenho 3 mols. Então, peraí, aumentar a pressão e diminuir o volume desloca para cá. Como eu quero um aumento de pressão, aumenta a concentração de produto, eu quero a equação 2. Letra B é a resposta certa para essa minha equação. Tranquilo? Foi? Bora para outra. Para a gente fechar esse ciclo aqui de 3 exercícios de equilíbrio, temos essa questão. Nessa questão, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Veja bem,
Considere o processo representado pela transformação reversível equacionada abaixo. Inicialmente foram colocados em um frasco de 10 litros 1 mol de cada reagente. Após o equilíbrio, na temperatura determinada, como T, verificou-se experimentalmente que a concentração de AB é igual a 10 mols por litro. Não tinha nada dele no começo. Já vou até aqui olhar. Ó. Preste atenção. A mais B gerando 2AB. Deve ser A ao quadrado mais B ao quadrado, não é? É. Então, ó. Início, reação, equilíbrio. No início eu tinha 1 mol de cada um. Vou até mudar de cor. 1 mol. 1 mol. Reagiu, consumiu parte. Ao final, aqui não tinha nada, tá? Formou 2 partes. Ao final, eu tenho aqui que foi gerado 0,1 mol desse cara. Ou seja, o X equivale a 0,05 mols. Bruno, por que esse 2x? Eu expliquei isso na parte teórica. O consumo é proporcional ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então aqui menos x. Então isso aqui vai ser 0,95 mols. Espera aí. 5 mols. Ok. Lembrando, não. Tá um pouco errado essa história. Porque isso aqui eu considerei em 10 litros. A concentração estava molar, então aqui é 1 mol por litro. Tá vendo? E aí são esses detalhes que fazem toda a diferença. Nossa, tá muito quebrado. Por que é 1 mol? Porque 0,1 mol por litro, que foi a concentração final dele. Em 10 litros, 1 mol que foi gerado. Então aqui não é, aqui na verdade é porque foi consumido, vou apagar aqui, ó, foi consumido desses caras meio mol, porque meio vezes 2 dá 1 mol. Consumido meio mol, me sobra meio. Muito mais fácil para fazer contas agora, tá? E aí, vamos lá. Quais são as afirmações? Ele pede a constante. Vou ter que fazer constante? Vai. Que bom, que sorte a minha, que eu já fiz o quadro de equilíbrio, né? Porque o Kc aqui é a concentração de AB elevada ao quadrado sobre a concentração de A ao quadrado vezes B ao quadrado não, só B. 1 ao quadrado, não vou usar o 1, isso é por 10, então a concentração aqui é 0,1 mol por litro, tá? Tem que usar concentração. Aqui não é 5, é 0,05. E aqui, mesma coisa, tá? 0,05. Aqui vai ser 0,1 ao quadrado. Aqui vai ser 0,05 ao quadrado. E eu já sou malandro, já faço 0,1 sobre 0,05 ao quadrado. Isso dá 10 sobre 5 ao quadrado. Vou até botar aqui para baixo. Isso vai dar 10 sobre 5 ao quadrado. 10 sobre 5, por que 10 sobre 5? Porque colocar aqui, ó, 2 casas decimais, tá? E aí, olha só. 10 sobre 5 é 2, 2 ao quadrado dá 4. Então tá certo essa afirmação? Certíssimo, tá? Deixa eu até botar aqui minha caneta vermelha. Certo. A concentração de A2 é 0,05 mols por litro? Certo. O aumento da temperatura faria com que o equilíbrio do processo é deslocado no sentido direto? Boca do jacaré está para o ΔH, então quer dizer que esse valor é maior do que 0. Aqui é sentido endotérmico. Então o aumento de temperatura favorece o sentido que absorve, então realmente se desloca no sentido direto. Resposta, todas essas afirmações estão corretas. Letra E. Tudo bem? Foi? Fechamos aí três questõezinhas que a gente aborda sobre equilíbrio químico e aguardo vocês em alguma outra aula qualquer.
tá? Beijo grande. Fui!